Bom, agora nós vamos dar início ao estudo do segundo livro, tá certo? No livro 2, vocês sabem que tem uma parte da matemática e outra parte desenho geométrico. Então, no nosso livro 2 é o capítulo 5, tá? No capítulo 5, vocês vão ter aí, tá? Figuras geométricas planas, ok? Então, começa falando um pouco sobre as noções de ponto, reta e plano. Então, esses conceitos, eles não têm definições, são conceitos primitivos, tá certo? A gente vai ver aí um pouquinho do ponto, da reta e do plano. O ponto, né? O ponto não possui dimensões, isto é, não tem comprimento, nem largura, nem altura. Temos a ideia de que é, mas não podemos defini-lo. Um pequeno furo feito por um alfinete no papel, por exemplo, nos dá a ideia de um ponto. Nomeamos o ponto com a letra maiúscula do nosso alfabeto, ou seja, do alfabeto latino. Então, eu representei aqui, ó, tá? Um pontinho A, B, C, D e E. Já a reta, né? Não podemos definir uma reta, no entanto, temos a noção do que seja. Um exemplo, um risco no papel com o auxílio de uma régua nos dá essa ideia de reta. E as retas, a observação que a gente tem, tá? É que elas são nomeadas com as letras minúsculas, tá? Então, vocês observem aqui, né? A observaçãozinha que eu coloquei. A reta é formada por infinitos pontos alinhados. Então, aqui, ó, são vários pontinhos. Tá tudo agarradinho aqui, ó, certo? Nesses pontinhos, se nós ligarmos um ao outro, né? Vamos ter uma linha reta, tá certo? Próximo. Plano. O plano, no caso, também, como falei antes, não tem essa definição. Mas aí a gente tem exemplos, tá? Então, o piso de uma quadra poliesportiva nos dá essa ideia de um plano. Nomeamos os planos com as letras minúsculas do alfabeto grego. Então, eu falei muito para vocês já de algumas letrinhas, o alfa e o beta. Entre elas tem outras, tá? O gama, ômega. Mas a gente vai representar o plano como uma situação de espaço. Aqui mesmo, o nosso quadro, ele está representando aí um plano. Então, é um espaço onde a gente vai poder ter nesse plano pontos, retas, tá? Entre outros objetos. A gente não pode esquecer aqui a representação do ponto é uma letra maiúscula. A representação da reta, uma letra minúscula. E a do plano vai ser a letrinha grega, tá certo? Alfa, beta, entre outras. Com as retas ainda, a gente vai aprender, tá? A ver e como representar o segmento de reta. Então, nós temos aqui, ó, segmento de reta. Se tornarmos dois pontos A e B distintos de uma reta R, determinamos um pedaço. Então, nesse pedacinho da reta que eu tenho aqui, minha reta, ó, tá certo? Eu nomeei ela aqui como R, eu tenho dois pontos, o ponto A e o ponto B. Então, esse espaço aqui é o segmento de reta. E a representação dele é justamente isso. A gente bota a letrinha, que estão os dois pontos, e a representação, tá? É um tracinho dessa reta. Então, estou representando o segmento de reta, tá certo? Já a semi-reta, ela tem aqui, ó, todo ponto de uma reta R, S, T, qualquer que seja a reta. Ela vai ter duas regiões opostas, chamadas de semi-retas. Então, nesse caso aqui, eu tenho o ponto A, o ponto O
A e B, tá? Então, eu tenho aqui um segmento OB. Só que essa minha semi-reta, ela é infinita. A gente limita ela no segmento, tá? O ponto OB. Então, quando eu falo em segmento, ó, segmento AB, isso aqui. Mas como eu quero representar uma semi-reta, eu estou representando a minha semi-reta OB, então, ao invés do tracinho, eu vou botar uma setinha, que é uma semi-reta. Ela é infinita, ela não tem fim. O segmento, sim, ele começa no ponto O, termina no ponto B. Aqui, começa no ponto A, O, termina no ponto A. Mas a minha semi-reta vai ser o quê? OA. Então, como é que eu vou representar ela? OA com a setinha. Tá certo, gente? A gente tem uma diferença na representação do segmento para a semi-reta. A semi-reta, ela vai estar lá na origem, você vai no ponto A. Ela começou no ponto A, então CA infinito, mas ela tem um outro ponto. Então, ele vai passar por esse ponto e eu vou colocar a setinha que eu estou indicando que é uma semi-reta, tá certo? Ângulos, como vocês já viram, né, no ano passado, tá? A gente vai ter a ideia de ângulo. Com que a gente tem a ideia de ângulos? Os ângulos, eles podem ser representados através de uma abertura, tá? Então, o ângulo aqui, ó, é esta abertura. Nesse caso aqui, eu tenho essa abertura, tenho esse pedacinho aqui, ó, da tesoura. Eu posso representar como um ângulo. No relógio, né? A gente tem aqui, ó, esse pedacinho é um ângulo. Por quê? Porque todo o ângulo ele vai ser formado por um ponto e duas semi-retas. Então, a gente vai ver agora, no próximo slide, essas representações. Olha aqui, tá? O conceito de ângulo é o quê? Ângulo é uma figura formada por duas semi-retas com a mesma origem. Tá? Então, tá aqui, ó, o vértice O, e aí eu tenho uma semi-reta OA e OB, onde a gente determina isso com um ângulo, tá certo? Como os lados. Então, eu tenho uma representação aqui, ó. Quais são os lados nessa minha semi-reta aqui? É o lado OA. Então, eu vou botar aqui, ó, OA. Minha semi-reta OA. Qual é o outro lado desse ângulo aqui? É o lado OB. Então, vou colocar aqui, ó, outra semi-reta OB. Qual é o meu vértice? O vértice é O. E os ângulos? Aí a gente vai aprender a nomear o ângulo, tá certo? O ângulo é essa abertura aqui. Então, eu tenho, ó, o ponto A, O, B, tá certo? Então, eu vou ter o ângulo A, O, B, onde, para nomear, a gente vai colocar sempre o vértice acentuado com esse acento circunflexo. Por quê? Porque tem a ideia de ângulo. Muitos alunos perguntam, professora, por que esse acento circunflexo? Porque é a ideia de ângulo que tem. Eu estou indicando que ele é o meu vértice. Do jeito que eu tenho um ângulo AOB, eu também tenho um ângulo BOA. É o sentido oposto, tá? Então, eu vou ter aqui também, ó, BOA, tá? Ele vem e ele volta. É o mesmo ângulo, tem a mesma medida, mas a gente nomeia das duas formas, tá certo? Aí vem a parte da classificação, né? Para a gente classificar os ângulos, a gente tem o reto, o agudo, o raso e o obtuso. E aí, cada um deles tem um caso especial, certo? O ângulo reto é esse tipo aqui e ele é assim, ele tem uma medida única, não vai variar, tá? Esse meu ângulo reto, ele tem 90 graus, ele mede 90 graus, tá? Já o ângulo raso, é esse ângulo aberto,
tá bem? É 2 vezes esse, ó. É como se eu pegasse essa setinha, abrisse ela. Então, 90, 90, eu vou ter 180 graus, tá certo? O meu ângulo raso, ele representa 180 graus. Já o ângulo agudo vai ser aquele ângulo que é menor que 90 graus, ou seja, ele vai estar variando, tá bem, gente? 1 grau, 2 graus, 3 graus, 30 graus, 40 graus, 45 graus. A gente vai chamar esse ângulo de agudo. Já o ângulo obtuso é aquele ângulo que é maior. Olha aqui, ó, se eu boto essa linha aqui, eu tenho um ângulo de 90. Então, essa daqui, ó, está maior que 90. Então, meu ângulo obtuso é aquele que é maior que 90 graus, tá certo? Essa é a representação e a classificação dos ângulos. Nós temos o ângulo reto, que representa uma medida de 90 graus, o raso, 180 graus, o agudo, é menor que 90 e o obtuso, que é maior que 90 graus. E aí, eu vou deixar para vocês observarem as atividades de vocês que tem no livro da página 127 a 130, tá? No livrinho de vocês tem uma página aí que está falando do transferidor, que é aquela régua que nós temos para medir o ângulo. Na nossa correção, a gente vai trabalhar com ela, eu vou estar mostrando a vocês nessa utilização da régua, tá? Que vai medindo de grau em grau todos os ângulos que a gente for estar estudando, tá certo? Então fiquem com Deus, até a próxima, que no próximo vídeo a gente vai fazer a correção dessas atividades.